Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje é a quinta-feira, que a graça de Deus possa estar com todos vós e que estes 2 dias passem a correr para entrarmos no dia de sábado. Vamos então a mais um capítulo que fala resistindo à tentação. Os que são participantes da natureza divina não cederão à tentação. O inimigo está trabalhando em todo o poder para vencer os que se dedicam a viver a vida cristã. Aproxima-se deles com tentações na esperança de que cederão a elas. Assim espera poder desanimá-los. Mas os que firmaram os pés na rocha eterna não cederão às suas artimanhas. Vão se lembrar de que Deus é o seu Pai e Cristo seu auxiliador. O Salvador veio ao mundo para trazer a toda a alma provada e tentada força para vencer assim como ele venceu. Eu conheço o poder da tentação, sei dos perigos que se acham no caminho, mas sei também que para os que estão lutando contra a tentação foi providenciado poder suficiente para qualquer emergência. Evitar tentações desnecessárias. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E nós temos também uma parte a fazer, não devemos nos colocar sem necessidade no caminho da tentação. Deus diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Se ao unirmos com pessoas do mundo em busca de prazeres, ao estarmos de acordo com as práticas mundanas, ao unirmos os nossos interesses com os descrentes, colocamos os pés no caminho da tentação e do pecado, como poderemos esperar que Deus nos guarde de cair. Conservem-se afastados da influência corrupta do mundo. Não vão, sem necessidade, a lugares onde as forças do inimigo estão fortemente entrincheiradas. Não vão para onde sabem que ser tentados e desviados, mas se vocês têm uma mensagem para os incrédulos e se vivem tão perto de Deus que lhes podem falar uma palavra em tempo oportuno, poderão então fazer uma obra que os ajudará e honrará a Deus. Não peço que os tires do mundo, diz Jesus, mas que os guardes do mal. Está no livro de Jó, capítulo 17, versículo 15. O dever acima da inclinação. Quando os jovens tentam desligar-se do domínio de Satanás, ele redobra suas tentações. Tomando vantagem de sua ignorância e inexperiência, procura confundir a distinção entre o bem e o mal. Transforma-se em anjo de luz e atrai com promessas de prazeres para o caminho proibido. Se os jovens formaram o hábito de seguir a inclinação em vez do dever, acharão muito difícil resistir à tentação, mas veem o perigo que há em ceder mesmo uma só vez aos prazeres proibidos. As sugestões de Satanás despertarão todos os elementos de maldade que estão adormecidos no coração. Amém por isso. Amém, porque temos o nosso Deus que nos ajuda a estarmos fora das artimanhas de Deus. Quanto mais perto estamos de Deus, mais provações temos. E porquê? Porque Deus nos ajuda ou nos ensina. Tudo o que nós temos de tentações, provações, é para nós aprendermos. Todos os pecados que nós caímos é para nós aprendermos. Porque se nós pensamos que é uma provação que vem e não aprendemos com essa provação, então não estamos aqui a fazer nada, nem sequer estamos no caminho da santificação. E nós precisamos dos pecados, peço desculpa, nós precisamos desta parte, deste momento da tentação até ao pecado, para nos abrir os olhos, porque há muita gente que é tentada, mas resiste, não chega ao pecado. E
A faixa etária de que é mais afetada é a faixa etária dos jovens entre a pré-adolescência e o começo da juventude. Porquê? Porque Satanás sabe que aí ele vai conseguir dominar as crianças. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto mais perto estiveres de Deus, mais forças vais ter para conseguires ultrapassar essas situações. Não é que os adultos não sejam tentados, e são bastante tentados, eu falo por mim, mas a tentação não é pecado. Pecado é o pecado que tu fazes. Tu podes ter uma tentação, mas podes não chegar ao pecado. Por isso é que é tão importante vigiar e orar naqueles momentos em que nós somos tentados, seja pelo que for. Os jovens cada vez estão mais difíceis, mais complicados. A adolescência é das coisas mais complicadas de se lidar num jovem. E por isso é tão importante que os jovens tomem atenção ao que os pais dizem. Nós que somos cristãos e que tentamos ao máximo fazer as coisas de Deus, ajuda para que realmente os nossos filhos possam habitar num solo cristão e num solo santificado. Para isso, nós temos que realmente lhes mostrar a nossa vida e tentar não fazer as neiras à frente deles, o que por vezes é complicado. Mas isso não deixa de ser importante e não deixa de ser uma coisa boa. Por isso, hoje o que eu tenho para vos dizer é que não desistam. Fiquem sempre ao pé de Deus, vigiem e orem cada momento e cada provação que vocês tiverem, cada tentação que vocês tiverem, falem com Jesus. Jesus ajudará. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.